Bem-vindos, boa noite, boa noite. Nosso novo tema, né? Eu sustento o vazio sem recuar. Esse é o tema, né? Marco, que vazio que é esse? Na verdade é um vazio, é um respiro, né? É um respiro que você dá na confiança. E a confiança é um processo que você vai retomando conforme você vai compreendendo o que a gente explica aqui, né? Conforme você vai entendendo o quão literal são as coisas que a gente explica, né? Então, esse vazio é um vazio do conteúdo do paradigma, por exemplo, né? Mas isso é um processo, né, gente? Não é uma coisa que você arranca de dentro de você a troco de banana, né? Eu acho que muito do que acontece no nosso caminho aqui, que a gente vai explicando para vocês, é por isso que a gente convida tanto vocês para praticar. Porque quando você pratica, você começa a perceber que tem furo na água, né? Você começa a perceber que tem alguma coisa que não encaixa muito bem naquilo que você pensou que era a vida, né? Então, eu sustento o vazio sem recuar, é mais ou menos um convite para você não parar o seu caminho, para você não desanimar, né? Para você não largar o investimento que você está fazendo em você. Por quê? Porque é tão diferente, né? É tão diferente o que a gente ensina aqui, mas o cenário fora ele não contribui, né? O cenário fora sempre convida você, volta a ser quem você era, faz alguma coisa que todo mundo faz, né? Eu estou dando uma olhada aqui que tem um conteúdo que eu já preparei, tá, gente? Para o material novo de trabalho, vai ter, né, são novos exercícios, tá? Que vão chegar aí, a meditação guiada, a metáfora hipnótica, as frases, também tem o gatilho de poder novo, que vai entrar amanhã, e também tem um exercício que eu bolei hoje, que eu achei bem interessante, eu quero compartilhar com vocês. Eu vou colocar ele em forma de exercício guiado, para você fazer, né? A ideia é que você faça isso pelo menos uns 5 minutos. Eu vou tentar otimizar para que não seja longo e você possa fazer ele todo dia, né? É um exercício de imaginação, né? E respiração ativa. Então você, sei lá, senta lá 5, 7 minutos e faz essa respiração visualizando, né, de acordo com as instruções que eu vou dar. Eu fiz esse exercício hoje, achei bem interessante, me senti muito bem. Então eu quero compartilhar esse exercício com vocês também. Tá? Então o nosso tema é eu sustento o vazio sem recuar. Como eu ia falando, né, é um processo, você vai experimentando, você vai vendo que tem incoerência, aí você vai falando, puxa, olha, o que o pessoal explica lá, né, no perfil do Marco Reis ou no Agentes da Luz, puxa, então tem alguma coisa errada no que eu achava sobre mim, sobre o mundo. Aí você vai percebendo, vai tateando, vai sentindo se é verdade ou não, e vai percebendo o quanto é sério o que a gente explica aqui. Há muitos anos atrás, eu quero contar uma história para vocês, uma historinha, né? Eu já tinha contado um pouco essa história antes, mas faltou um pedacinho, que foi um pedacinho que depois veio uma complementação um tempo depois, né, gente? Lá atrás, uns 14 anos atrás, 13 anos atrás, eu, né, como qualquer outra pessoa, eu tive minha crise existencial lá, né? Deu tudo errado, o trabalho deu errado, o relacionamento tinha dado errado, tudo errado, né? E aí eu comecei aquele meu processo investigativo que eu falo para vocês, de leitura, de buscar alguma coisa e tal, e perceber se era eu que estava com problema, ou se o sistema, o que estava acontecendo. Eu me senti instigado, né? Fui mordido pela pergunta porra, o que está acontecendo, né? O que é isso? Eu que sou tonto,
ou tem alguma coisa errada, né? E aí eu comecei a trabalhar, a pesquisar, e eu falei para vocês em uma dessas nossas aulas aqui, que não é o estudo, né? Não é o conhecimento, né? Aquilo ali que eu fiz, o conhecimento, o estudo, a minha autoescolinha, que é muito válida, muito interessante sim, né? Mas ela pegou o foco da minha atenção e colocou fechado para uma coisa, que era o meu autoestudo. Eu enquanto ser humano, eu nesse mundo, o que é esse mundo? Né? Quem aqui nunca se perguntou o que é esse mundo? O que eu estou fazendo aqui? Que raios? Parece tudo confuso. Cada hora uma informação diferente, uma coisa diferente. Você fala, meu, isso aqui é uma bagunça. Isso aqui é uma loucura. Aí um fala que é prisão, o outro fala que não é. Sabe, uma mistureba dos infernos. E eu comecei por uma linha muito racional, tentando pesquisar, inclusive coisas de ciência, tudo mais. E aí, calma que não vai ficar nisso, tá? Eu me fechei bastante em mim, aí comecei a fazer uma atividade que eu gostava, comecei a, sabe, cortar um pouco as coisas e ficar mais na minha, menos para fora, mais em mim. Mudança de hábito literal, não fazia mais as mesmas coisas, não frequentava mais os mesmos lugares, cortei um monte de contato, eu quis ficar no meu canto, né? E isso teve um efeito bastante interessante. Né? Quem é novo pode ir lá, ver as aulas, eu explico tudo isso. Isso mexeu com a minha internet viva, né? Vamos botar assim. Né? O que estava conectado, que estava entrelaçado comigo, começou a soltar, começou a afrouxar. Como eu mudei hábitos, mudei interesse, ou seja, girei meu botão seletor para outro canal, outras coisas começaram a se manifestar e o tônus, a energia, a vida mudou a energia em mim. Eu não sabia que eu estava fazendo isso e eu não sabia que até determinado ponto era por causa do acúmulo da minha atenção numa coisa que eu gostava e no interesse por mim mesmo, é que o resultado disso, eu estou entregando para vocês uma coisa que eu cheguei à conclusão anos depois, né? Não era o estudo, não é o conhecimento, é o foco de atenção. É o que eu falei nas últimas aulas aí que estão publicadas, né? A trinca, né? E também a última aula que eu falei. Não é mais simples do que a gente pensa, entendeu, gente? É o foco de atenção, ele foi afinado para um determinado tipo de assunto, uma coisa que criou interesse. Então, não é o mental, assim, não é o interesse, não é o estudo, eu estudo. Não. É o que eu fiz comigo. Por isso que eu falo para vocês, energia é o que você faz com você, né? Aí, calma lá que não ficou só nisso. Aí, um belo dia, porque aí começou a acontecer um monte de coisa. Começou a acontecer projeção da consciência, começou a ter manifestação de energia muito forte no corpo. Através do trabalho do Kalunga que eu conheci, né? Eu comecei a usar as técnicas dele, começou a ter sensibilidade muito aflorada, né? De sentir as energias no corpo de um jeito que não sentia antes, né? Então, calma que eu estou chegando no ponto. Aí, um dia, porque tem a ver com o tema, né? Eu sustento o vazio sem recuar. Um dia, eu vou contar outras projeções que eu não tinha contado antes, tá? Uma vez, eu ainda morava em São Paulo, né? Na capital. E às vezes a gente não tem consciência das projeções de consciência que a gente faz. Uma delas, eu estava em cima da Pacaembu, da Avenida Pacaembu, voando e acompanhado de algumas consciências, não sei quem era, e essa projeção foi muito breve. Uma outra projeção, eu estava na minha casa, eu senti meu corpo rolar, girar para o lado, e eu fui parar do lado de fora da casa e olhando para casa. Eu estava acompanhado, mas eu não tive a consciência de quem estava comigo, né? Aí teve uma outra projeção, essa é a projeção que eu quero chegar, que eu estava na minha casa, né? E fui lançado na recepção do lugar que eu trabalhava. E lá eu estava assim, parado, olhando para frente, daqui a pouco eu percebi uma luz muito forte vindo do céu, parou na frente do portão,
do lugar que eu trabalhava e começou a entrar e ofuscou minha vista. E estava de dia, já era de dia. E aquilo lá começou a ofuscar, e eu comecei a ficar, eu fiquei nervoso, na verdade eu fiquei meio um pouco apavorado, porque eu não sabia o que estava acontecendo. Eu senti que era uma projeção, porque quando a gente está projetado a gente sente, a gente sabe como é, né? A gente tem uma percepção muito clara do que é projeção, do que é sonho, do que não é. Então é muito fácil você perceber. Eu fui jogado ali naquela recepção, aquela luz muito forte entrando, ofuscou a minha vista, eu fiquei, né? Eu até botei as mãos assim, né? O que eu pensei que fosse as mãos e comecei a falar, não, para, e fiquei meio desesperado. Acordei de solavanco na cama, né? E é engraçado porque essa luz ela tinha um formato humano. Eu forcei a vista e percebi uma silhueta humana, né? Ou que se fez humana. Na verdade, um tempo depois, o Kalunga falou, olha, aquilo ali foi o contato do seu eu superior, né? Da fonte. Foi o seu eu superior que se manifestou para você, dando as caras. O que tem a ver? O que tem a ver é o seguinte, gente. Eu fui fazendo esse caminho e fui alimentando. Eu não parei, né? E é muito fácil, quando você está no meio das pessoas, as pessoas quererem te carregar de volta, querer fazer você desistir, falar que você é maluco, que você é coisa de doido, um monte de besteira, né? Que você pode simplesmente não ligar, ignorar, viver as suas coisas, viver suas experiências e alimentar, usar esse canal, usar esse curso, usar os exercícios, assim, tomar contato com esse conteúdo para poder fazer com que você não saia dessa rede que está se formando aqui. Porque é ela que vai te alimentar. Porque o que eu digo aqui é muito, muito literal e pode transformar a sua vida de uma maneira meio radical, né? E radical como? Mais leveza, mais inspiração, você mais conectado com você mais espontâneo, você se dando apoio, tendo confiança nas coisas, abrindo as portas, tirando o medo, né? Tirando os hábitos antigos, parar de olhar para trás, recontar aquela história que você é frágil, que você não tem valor, que você não sabe fazer as coisas, né? E como o Kalunga fala, a vida está sempre com você, a vida está sempre com você, ela vai te patrocinar, seja lá onde você coloca a sua atenção. Ah, eu sou um porcaria, porcaria você se torna. Ah, eu sou um gênio, gênio você vai se tornar, mas não é assim da boca para fora. Você tem que entender que dentro de você, assim como eu entendi, existe um esquema, um jeitão de ver a vida, né? Um jeitão de pensar como é o mundo todo, 100% do mundo, né? E aí é complicado, porque quando eu falo assim, não sobra nada, solta um pouco, a gente aqui ensina e o mundo é tudo ao contrário, muita gente pensa que isso chega a beirar perto do desequilíbrio. Mas não é essa a questão, porque se você está cuidando de você, está tentando vivenciar as coisas de uma maneira equilibrada, né, com bom senso, é diferente, não é a mesma coisa, certo? Então, se você está no bom senso, está desafiando um pouquinho a lógica, está soltando um pouco o povo, você começa a retroalimentar isso. Mas é muito comum as pessoas ficarem tentando te puxar para o normalzão, né? E o normalzão é fraco. E o normalzão é por lá que entra o problema, né? Eu estava comentando com a Fê, porque assim, a coisa da sensibilidade é muito forte para todos nós, né? Ela é muito sensível, mas para todos nós. E eu venho insistindo com vocês. Mal súbito, mal-estar repentino, dor de cabeça que não tem nada a ver. Use as coisas que a gente ensina aqui, né? Eu contei na última aula que eu publiquei aqui, né, a microaula, sumiu 100%. Eu estava com um sentimento de que como se tivesse torcido o pé, desapareceu.
né? Mas eu tive que tomar uma atitude, eu tive que dar um comando, né? A diferença aqui pra gente é o seguinte, gente, muita gente fala de muita coisa, mas muita gente não sabe o que fazer com elas, né? Muita gente não tem a menor ideia. Não adianta eu falar, eu sou um com todo, eu sou luz, eu sou bonitinho. Aí no dia a dia, passa um trator em cima de você, que foi dirigido pela sua própria energia, porque você crê que você tem que sofrer, e você não sabe o que fazer com isso, né? Então eu estava falando, olha, é normal que nesse caminho você tenha dúvidas e que você meio que fique meio titubeando, ou faça que nem o Marco. Puxa, eu entendi, Marco, eu sei, eu sou o centro, eu que mando, eu comando. Se eu não comandar, né? Por exemplo, o Marco sabe disso, né? Mas ficou 2 dias aí sentindo o pé torcido, que nem um bobo. Foi preciso eu pegar e falar, não, para com isso daí. Pô, eu nem torci o pé direito, tô sentindo como se tivesse torcido. Aí tomei uma atitude, quer dizer, comandei. Mas precisei de 2 dias para... tá doido? Vai ficar deixando isso daí aí, daqui a pouco passa geló, passa não sei o que, quer dizer, né? Ah, mas isso daí não quer dizer nada. Eu comentei, teve uma amiga, uma seguidora lá no YouTube, que ela fez o exercício, né? Ela deixou um testemunho lá no YouTube, num vídeo, falando assim, olha, eu estava atendendo uma pessoa, acho que ela é cuidadora, né? E ela a pessoa que ela estava atendendo, começou a falar um monte de história ruim, de coisa ruim, né? E ela começou a passar mal fisicamente, certo? Você vê como as coisas são interligadas, como a gente é impressionável e como a gente precisa mudar a nossa posição, entender que é a gente que manda, né? Ela começou a passar mal, escutando a história, e começou a passar mal fisicamente. Aí ela lembrou do que a gente ensina aqui, e ela praticou. Ela falou, não, eu não estou sentindo nada, isso não é meu, isso não existe, eu sou luz, eu não tenho nada a ver com isso, esse sentimento não é meu, esses pensamentos não são meus, essas crenças não são minhas. Ela escreveu lá no comentário, né, no YouTube. E aí ela falou, não deu 5 minutos, desapareceu. Ela estava passando mal. Ou seja, aí você fala assim, ah, mas o que é isso, Marco? Nessa atitude, né, o nosso amigo também, o Zênio, falou, né, sobre uma experiência que parece que espontaneamente ele foi fazendo, ele estava com um problema sério de saúde, e aí daqui a pouco ele esqueceu daquele problema, e parece que aquele problema esqueceu dele. Pessoal, eu gosto de falar assim, ó, perguntavam para mim, mas aí começava a falar besteira, porque eu como muito doce, eu já falei, né? É que uma coisa tem a ver com a outra, eu lembrei e achei engraçado. Aí a pessoa fala assim para mim, mas é a diabetes? Você não se preocupa? Eu falei, não, eu não me preocupo com a doença não se preocupa comigo. Ela esquece de mim. Então, aí a pessoa pegou e deu um comando, né? Dar esse comando, né? Sustentar esse momento em que você ainda não está 100% convicto. Por incrível que pareça, quando você dá um comando, quando você muda uma postura, na verdade, simbolicamente, você está falando, eu sou o causador, tudo isso que eu aprendi no passado é besteira, eu que mando em mim. Olha quanta coisa você faz ao tomar uma atitude dessa. Ao comandar, ao falar, olha, eu não quero sentir besteira dos outros. Quem manda em mim sou eu. Esse pensamento não é meu, esses sentimentos não são meus, eu sou luz, eu não sou nada disso, sai, solta, sai daqui. É uma inversão completa de valores. Completa. Você está jogando, você está lançando uma marreta no muro de besteira que você aprendeu durante 20, 30, 40 anos. Você está jogando fora. Um aprendizado. Porque assim, o que fala aí fora? Se você contar isso para alguém, né? Se a nossa amiga lá falar isso para alguém, ou o nosso amigo aí, o Zênio, falar para alguém, o normalzão, vai falar, você tá louco, você tá maluco, que isso, vai tomar um remédio, vai fazer não sei o quê. Esse é o normal, né? O normal é você se comportar como se você não fosse nada. Né? E esse sistema é que é relevante. Eles é que sabem, né? Eles é que sabem. É normal, é normal. Só estou falando isso para você entender que quando você toma uma atitude a favor do seu poder, a favor do seu ser,
você está desconstruindo automaticamente todo o resto que você deu apoio durante tanto tempo, se impressionou tanto tempo, né? E eu vinha falando em falar em impressão sobre o meu tornozelo, né? Que eu fiquei 2 dias bambeando, quem não sabe o que eu estou falando, eu tropecei, meu cachorro passou na minha frente e tropecei, né? E dei um mau jeito, vamos colocar assim. E eu fiquei sentindo como se tivesse torcido o pé. O problema é que 2, 3 meses atrás, a minha esposa passou pela mesma situação, né? E eu me impressionei com aquilo, eu fiquei com aquilo na cabeça. E eu fiquei com a sensação de pé torcido 2 dias, né? E sem comandar. Aí, pô, eu sei de tudo isso. Aí de manhã, ontem de manhã, eu nem saí da cama. Eu falei, ô, o que é isso aí? Isso não é meu. Tá louco, some daqui. Eu não torci o pé, não aconteceu nada. Pra que eu vou ficar sentindo isso à toa, né? Então, quem comanda é porque tem algum poder sobre si, sobre a sua consciência, sobre o seu corpo, sobre uma série de coisas que você, ao fazer isso, você está tirando o poder do sistemão que você aprendeu, que era o normal, né? Então, para você sustentar, porque é uma transição, entendeu, gente? É uma transição entre um momento em que você não é nada e você é tudo. Antes você não era nada. Antes você pegava qualquer doença, estava sujeito a qualquer coisa, falava que tinha azar, né? Que não tem talento, que é feio, bobo, feio, chato, que não emagrece, que não é saudável. É um monte de não. A gente aprende um monte de não e daqui a pouco você começa a aprender a dar sim para você. Sim, eu sou inteligente, sim, eu sou genial, sim, eu tenho talento, sim, eu vou acreditar no meu sonho, sim, eu vou apostar em mim, sim, eu vou ficar na minha, sim, eu vou parar de ser bobalhão, bobo alegre, sim, eu vou prestar atenção em coisas boas e não em coisas ruins, vou jogar meu foco de atenção em que eu quero e não no que eu não quero, porque o que eu não quero vive com a minha atenção, vive com a minha energia. Porque eu colapso, o pessoal gosta, né? Eu vou misturar. Eu colapso a função de onda onde eu não quero. Onde eu não quero, eu colapso a função de onda. Na hora que você fica com medo, na hora que você bota o medo na frente do resto, o medo, você está chamando o medo para você. Está chamando as situações piores, as piores possibilidades, as piores probabilidades, né? Então você vai entendendo que você vai afinando essa faca, né? Vai afinando esse foco, esse foco de atenção, e isso vai trazendo para você as confirmações de forma natural. Por isso que a gente convida tanto. Faz, porque daí se você fizer, você não vai esquecer que é assim que funciona. A experiência vai te mostrar. Você não vai deixar a bola murchar, né? É um grande desafio. Porque quando você... E também tem outra coisa, às vezes as coisas não respondem na velocidade que você gostaria. Mas quem gostaria? Né? É uma coisa muito interessante. Porque o ego, o pessoal gosta de falar mal, mas o ego, ele é necessário. O que você tem que entender é que o ego foi distorcido. O ego é uma faceta, é a ponta da consciência. Ele não é o seu inimigo. Outra coisa que eu quero falar para vocês, o seu inconsciente não é o seu inimigo, né? A sua cabeça, ela passou por uma lobotomia social. Por isso que é bom ter discernimento, olhar os pensamentos, alimentar aquilo que você quer e não o que você não quer. Conhecer as suas sombras, como a gente já falou aqui, falar para elas que elas não mandam mais, conversar com elas, mandar passear, conversar, não deixar a bola quicando, entendeu? Por exemplo, eu deixei um pouco quicar, 2 dias aí, né? O que é? O medo? É a fragilidade? É o medo sei lá, de se acidentar? Pode ser, mas eu falei para ela, ó, tchau, isso não tem nada a ver, sai, isso não sou eu não tem cabimento, não existe, certo? Então, conversar com essas sombras, né? Conversar com você mesmo, criar esse diálogo interior para dar o suporte necessário para você atravessar um período que às vezes as coisas não funcionam como a sua expectativa gostaria, né? Por quê? Porque você hoje já vive o resultado das suas crenças. Hoje você já vive o resultado daquilo que você acredita que é a vida. Então, por isso que a gente fala, solta um pouco, descontamina, porque você está enganado.
Você é o gerador de tudo, sim. Infelizmente, do bom e do ruim. E a gente está ensinando como sai dessa encrenca, né? Ensinando. O Marco também não sabia direito, foi estudando, tentando aplicar, tentando aprender, tentando fazer, tentando juntar coisa. Aí foi entendendo, puxa, é mesmo, é causador de tudo. São as conexões que a gente faz, é a projeção que a gente faz, é o contato com outras consciências, respondendo à sua expectativa. É uma coisa enorme, é gigantesca. A gente tenta simplificar aqui para você tentar aplicar no seu dia a dia, sentir na sua pele, não parar o processo, se alimentar nesse perfil ou em outros perfis que você julga que são favoráveis a esse tipo de experiência, né? Mas de qualquer maneira, para você não parar. Porque você é o causador, né? E eu estava falando, vou voltar, eu estava falando com a Fê, ela falou assim, puxa, eu não estava nem pensando em certa coisa, de repente eu começo a passar mal, mas por quê? Aí eu falei para ela, olha, sombras, medos, pessoas que ficaram em volta de você, agora eu estou falando para vocês, como falei para ela, e isso serve para qualquer um de nós. Olha, cuidado com o bandido, cuidado com o ladrão, as pessoas não são confiáveis, puxa, né? Começou tão bem, aí acaba tão mal. Toda vez a gente vai em tal lugar, come tal coisa, tava tão bom, né? Aí volta lá, ai, tá uma porcaria. Agora ele sempre termina com. Sempre é uma bosta, né? Sempre termina mal. Ai, tem que escolher outro lugar para ir, outra coisa para comer. Por quê? Porque a pessoa tá com foco no vai estragar, vai ser ruim. Responde. A vida tá com você. Né? A multidimensionalidade das coisas vivas responde. Ela vai te entregar o pior, você já está esperando o pior. Então, a cultura do medo está dentro. Então você tem que entender que mesmo que você não esteja pensando em alguma coisa, o racho no casco do paradigma está lá. E a gente explica muito bem como é que você faz. Olha para essas coisas. Você veio de uma família de cagão? Vamos falar português, claro. Que fica o tempo inteiro prestando atenção em golpe, em ladrão, em porcaria. Ai, que medo, que medo, que medo. O estresse constante. Tudo é estresse. Né? Vai fazer uma compra, já virou um estresse. Ao invés de ser uma coisa legal, começa a se tornar uma coisa estressante, porque vai dar problema, porque ninguém é confiável. Né? Olha para a sua casa, olha para a sua cultura, olha para as ideias que você tem do mundo. É por ali que entra o problema. Não adianta você saber tudo que a gente explica aqui, não adianta você saber as coisas de espiritualidade, chega no dia a dia, você escorrega na banana. É para isso que você tem que olhar. Entendeu? Né? Então, tem essa parte, tem a parte de você avançar no caminho e continuar alimentando, né? Mesmo que as coisas não respondam às vezes à expectativa que você tem, né? Nosso amigo está falando, a vida sempre diz sim, não importa nosso estado. Ela sempre diz sim, mas o surreal é que a gente não percebe, porque é muito surreal. É muito surreal. Eu assim, até hoje eu tô descobrindo coisa, eu tô fazendo conexão, tô falando, meu Deus, não é possível que a criação fez isso. Jogou tudo aqui na nossa mão e que se dane, e a gente é projetor de verdade, mas não é único, não é a única faceta da criação. Todo mundo está projetando junto, uma linha se cruza com a outra, uma expectativa é preenchida pela multidimensionalidade, é uma coisa natural, a ciência não vai provar isso. Ela já tem muitas teorias que esbarram nessas coisas, né? Mas a única maneira da gente vivenciar de uma maneira legal é a gente se colocar, é a gente ordenar. Por isso que eu estava falando agora há pouco. Não adianta você saber um monte de coisa e não saber o que fazer com isso. Nós somos não sei o que lá, nós somos isso, somos aquilo, mas a gente não... E aí? E o dia a dia? E a vida? E a inspiração? E a sua experiência? O que você vai fazer com isso daí tudo? Né? O que você vai fazer com isso aí tudo? Vai enfiar no bolso? Não, você tem que ter uma vida legal, você tem que ter uma profissão bacana, você tem que ter uma convivência legal, você tem que ter leveza. Né? Como é que você vai ter leveza carregando uma série de conhecimentos, de coisas
limitantes na vida que trazem um resultado horroroso e que você vai lá e tipo, sabe, eu venho, me escuta e falo, meu, não é possível, eu tô no mundo de maluco. O cara tá falando que você precisa ser leve, que você causa tudo, que você tem que colocar sua atenção só em coisa legal, que você ama, que você gosta, procurar desenvolver isso, procurar dar um respiro e tal. E aí no dia a dia você se topa com um horizonte de gente terrorista. É a verdade, gente, né? É da natureza, é o todo, mas é terrorismo. É terrorismo dia e noite. Dia e noite, um monte de assunto besta para você colar sua atenção ali e ficar que nem mosca na teia da aranha. Né? Ai, mas o mundo, qual mundo, criatura? Ah, mas a guerra, dane-se a guerra. Todos eles escreveram um roteiro que ia para a guerra, que ia guerrear, que é um monte de consciência que, né, do todo experimentando as linhas mais primitivas, mais brutas da existência. É o todo, e cada um com seus problemas. Ai, que cruel. Não, é assim que funciona. Cuida de você, limpa suas fraldas, penteia seu cabelo, põe sua roupa, cuida da sua vida. Ai, é egoísmo. Vai para o paradigma antigo, fica lá, sofre. Que se dane. Não está na hora de você escutar as palavras que a gente fala aqui. Você tem poder, você tem responsabilidade. Você é um emissor e um receptor de sinal. Você está enganado sobre a natureza humana. O Marco está te falando aqui. O ser humano, você está enganado sobre o que você pensa, o que é o ser humano. E a maioria das pessoas não consegue compreender isso com lucidez, com entendimento, com calma. Né? Ou é 8 ou é 80, ou é um desequilíbrio, ou é rasga tudo e vai para o meio do mato. Não! Não se trata disso. Você não tem que combater ninguém, você só tem que voltar para casa. Voltando para casa, você pode ir na montanha ou ficar na cidade. É uma escolha sua. Né? Mas, para você sentir que é verdade, sustentar esse vazio sem você recuar, precisa dar o primeiro passo. Precisa entender que eu, todo mundo, a gente entrou numa lata de sardinha, né? Manipulada mesmo, não tem problema, vão manipular, vão continuar manipulando, é assim mesmo, é um jogo, é um RPG, e nesse RPG tem de tudo, e você precisa se aprumar, você precisa tomar conta de você, tomar posse de você. Tomar posse de você é uma faculdade que você tem que desenvolver. Criar consciência de que você já está pegando sua consciência e jogando para fora sem perceber, você está indo tudo junto, seus sentimentos, está abrindo a porteira, você tem que desenvolver essa qualidade de perceber quem é você sem abrir porteira e quem é você abrindo porteira. Você vai sentir a diferença. O Marco sente quando ele está muito solto, né? Ele sente, fala, nossa, eu vou correr, corre, volta, porque é pesado. É pesado. Pesado, é ruim, é assim, confuso, não é bom. A gente sente a diferença, ainda mais que a gente vai ficando cada vez mais sensível. Né? Quem vem através desse processo vai ficando mais sensível. Por que eu contei da projeção com o eu superior? Porque eu quis dizer para você assim, olha, é o foco de atenção. É claro, tem assuntos que eu tenho uma atração maior, né? Mas hoje em dia é uma coisa que eu faço assim por prazer, né? Eu leio um livro, né? Vejo alguma coisa, escuto um audiobook, eu gosto muito de escutar audiobook por prazer, eu não procuro mais, eu já tenho certeza de como as coisas funcionam, né? Tenho certeza de como muitas coisas funcionam. Eu continuo meu estudo, meu processo, meu caminho, minha experiência, mas uma boa parte já foi para trás e eu não estou tentando mais me convencer. Eu relaxei. Você não precisa ficar tenso como eu fiquei. Também tem essa que eu estou dizendo para você. Olha, não fica tenso. O Marco ficou tenso. O Marco estudou que nem um louco, investigou que nem um maluco. Mas não precisa, entendeu? Você precisa voltar para casa. Precisa voltar para a confiança. Precisa enfrentar suas sombras para ter uma vida mais leve e compreender ao pé da letra que você gera mesmo tudo, que a sua expectativa é autoconfirmativa em tempo real.
É você fazendo uma experiência, é falando assim, puxa, sabe aquela pessoa que eu não vou com a cara dela? Que eu tenho uma antipatia? Tem alguma coisa em mim que não vai. Quer saber de uma coisa? Eu vou fazer um teste. Vou fazer assim, puxa, olha, é besteira, ela vai me dar o melhor dela. Bobagem, ela vai me tratar bem. Leve, solta. Tira a expectativa ruim da coisa, da pessoa. É mais fácil fazer com pessoa. Depois você faz com situação profissional, né, pessoal. Mas uma pessoa, escolhe uma pessoa, uma relação assim que você tenha bem claro, bem fácil com você e faz assim, deixa pra lá, bobagem minha. Vai me tratar bem, vai ficar tudo bem. Vai ficar tudo bem. E fica nesse vai ficar tudo bem. Com aquela pessoa, escolhe um alvo para você soltar essa relação. Você vai ver que a pessoa vai responder. É autoconfirmativo. A coisa vai mudar, mas você precisa entender. Tem um conteúdo interno, né? Tem frustrações, tem algumas sombras ali que dizem respeito a essa situação e que dizem respeito a essa pessoa. Então, quando você for fazer isso, você tem que olhar para trás e falar, bom, deixa eu desfazer esse negócio. Bobagem, besteira, é autoconfirmativo. Se aconteceu alguma coisa, é porque eu tinha uma expectativa ruim. Ela só respondeu a minha expectativa. Quer saber de uma coisa? Eu vou soltar isso aqui. Bobagem. Nada a ver. Essa pessoa é ótima, vai ficar tudo bem, como teste. Mesmo que você ache que aquela pessoa não é tão ótima assim. Faça um teste. Vai responder. Vai responder. Simples assim, né? Boa noite pessoal, boa noite Lisboa. Obrigado pelos presentes, né? Então, vai responder, é autoconfirmativo, é surreal, é surreal. Marcos, você é louco, testa, faz o teste, aprende, faz as coisas, se arrisca, sai do normalzão. O nego quer te jogar no penhasco, quer te ver doente, quer te ver fudido e lascado. É só você olhar para a fila aí, para as pessoas. Esse é o objetivo desse sistema aí, não é outro, entendeu? E a conspiração, tem tudo, tem tudo. Para de olhar para essas besteiras, para de olhar para notícia em massa, entendeu? Você é o centro, você que muda dimensionalmente, você não vai, né? A vida pode fazer uns truques, tá, gente? Eu não posso também falar que não vai acontecer, porque já aconteceu com a gente aqui, né? A Fê já viu 2 versões de minha no mesmo lugar, eu dormindo, eu de pé, saindo para fazer yoga, 4 horas da manhã. Ela já viu coisas multidimensionais minha. E foi mais de uma vez, foi umas 3, 4, 5 vezes, sei lá quantas vezes, já perdeu a conta. Mas ela viu algumas vezes, né, 2 versões minhas, no mesmo espaço-tempo. É que uma coisa, é que depois o Calunga explicou que às vezes pode acontecer, e como a natureza não é besta, ela sabe que eu sou atrevido, e que ela também, que eu não ia parar, que a gente está indo longe, que isso vai longe. Acho que a vida quis provar, tem mais de uma realidade. Né? Então, por isso que manifestou isso daí. Né? A gente estava dormindo, aí ela escutou um barulho, era eu saindo do quarto. Só que a gente estava virado, entendeu? Ela pegou, olhou, eu estava saindo, ela falou, não acredito que você vai fazer yoga essa hora da manhã. Era tipo 4 horas da manhã. Abri a porta, olhei para trás, sorri, fechei a porta. Falei, não acredito, virou. Aí ela virou o corpo, eu estava deitado, dormindo. Aí ela me acordou, né? Falou, putz, cara, eu acabei de te ver saindo. Entendeu? É literal. É literal. Né? Eu acho que a vida quis, algumas vezes, muitas vezes na verdade, a vida quis mostrar, falar, olha, tem mais coisa. Não fica, né? Não fica preso. Né? Então, relaxa, respira, faz os exercícios, arrisca, né? Usa o bom senso. A gente sempre fala aqui, se você não pode tirar um remédio, não faça isso. É bom que tenha, a gente não é contra nada, mas a gente é a favor do seu poder, do nosso poder. De você voltar para casa e começar a serenar e transformar isso aqui numa coisa leve.
Que você vai tirando medo, vai se assumindo, vai assumindo quem você é, vai brincando. As pessoas tentam jogar drama em cima, falar besteira, olhar torto, falar mal, você não tá nem aí, você tá falando, isso aí deve ser um aspecto projetado meu, de alguma coisa, algum medo, alguma rejeição, um medo de não ser aceito. Aí você vai soltando, vai falando, deixa pra lá, você não liga. Você só liga para aquilo que te eleva, só liga para as portas abertas, só liga para a inspiração que vem do nada, né? Deixa eu dar uma olhadinha aqui. Olha, ó, o Zênio, que é o nosso amigo aqui, o Zênio tá, né? Ele disse assim, que ele já fez a experiência de mudar com a pessoa para ver se a pessoa mudava, né? Então, muda. Por quê? Porque é autoconfirmativo. Aí você faz com a pessoa, faz com trabalho, faz com situação. Não é só pessoa. Eu não vendo. Não, eu sempre vendo. Eu vendo. É normal. E respira. E solta. E alimenta. Mas eu não vendi hoje, mas vai vender. Vai vender. Por quê? Você tem medo de não vender? Medo de não ter sucesso. Vai puxando. Seja o seu próprio terapeuta. Vai atrás desse medo e vai falando, com quem eu aprendi? Da onde veio esse modelo? Da dificuldade? Do paradigma? Da falta de conexão? Das portas fechadas? Eu vendo. Eu sou um com todo, eu sou luz, eu não sou nada disso. Eu vendo. É natural. Aparece quem compra. Aparece. A cabeça vai ficar desesperada. Mas como? Mas o mercado, mas as coisas. Aparece. Vou contar uma coisa para vocês, tá? A gente comprou uma casa, né? E a gente está nesse período, né, de mudança. Aí, uma pessoa próxima falou, porque o mercado está, né, não está aquecido, o mercado está parado e tal, para venda de imóvel, por exemplo, que também está vendendo algumas coisas e tal. Aí, não, o mercado. Vendeu. Aparece. Tem um negócio ainda, né, que a gente aluga salas. Isso aí eu quero contar da Fê, né? E eu morava lá, que é exatamente no lugar que eu tive a projeção, fui jogado na recepção, nesse contato com o eu superior, né? Aí, era um espaço legal, porque eu morava, né? Era tipo um loft. A Fê virou pra mim, e eu queria sair de lá, a gente, né, tava casado, né, namorando, mas casado, e eu falei, puxa, vamos morar junto, tudo já, né? Chega, né? Tá na hora, né? Aí eu falei pra ela, putz, queria alugar esse lugar, né? Aí ainda tinha bastante coisa de família, umas coisas lá, né? Aí ela falou assim, vai alugar, vamos alugar, vamos tirar isso aqui. Aí a gente fez uma rapa, uma limpa, e ela falou assim, vai alugar. Entrou, não vai. Vai. Não deu uma semana e alugou. Uma semana. Foi menos de uma semana com essa atitude do, vai. Só que é muito interessante, né, gente? Naquela época, eu não sabia as coisas que eu sei hoje. Hoje eu sei manipular as minhas informações na minha mente para tentar acalmar o sistema e fazer as coisas rolarem. Por isso que eu estou falando para vocês, é autoconfirmativo? Legal, mas precisa de um tempo para você alimentar, ficar na postura, conversar com esse medo, perceber de onde ele saiu. Eu não vendo. Do azar, do insucesso. Você tem que deschavar um pouquinho isso. Para quê? Para você poder conversar com isso e manter a postura. Para mim, sim. Não adianta você falar só para mim, sim, eu sou um com todo, e não saber de onde está vindo o seu medo. Né? O Calunga falou assim para a gente uma vez, olha, não pode ser tábua de salvação. Você não pode fazer uma coisa com a urgência de resolver. Tábua de salvação. Pelo amor de Deus, tem que vender por causa das contas, porque não sei o que lá, A cabeça vai perturbar. Esse é o desafio, né? Esse é o problema de você sustentar o vazio sem recuar, né? A gente entrega o conhecimento, mas a prática é você falar, puxa, eu preciso manejar a minha ansiedade, manejar o meu ser, né? Compreender que é um processo onde eu passei muito tempo sem poder.
muito tempo falando que eu não tinha, muito tempo que eu não tenho talento, que eu não tenho sorte, que eu não tenho estrela, que as portas se fecham, que é só uma coisa dar certo para outra dar errado, foi só eu comprar um carro novo que deu um problema na minha casa, caiu, sei lá, o telhado quebrou, entendeu? Tem muita coisa que você falou para você mesmo. Você fez muitas leis na sua vida. Leis que você fez, autorregulativas, autoconfirmativas. Então, você vai limpando isso. Ah, dá trabalho. Poxa, você quer fluidez. Você não quer a verdade? Ou você quer enrolação esotérica? Enrolação esotérica é o que mais tem. Né, para falar para você, você é bonitinho, você é iluminado, você é um anjo de luz. Ai, que coisa linda. Fique faça um mantra mágico. E você com seu conteúdo interno te atrapalhando. Não é difícil. Olha aqui, eu falo essas coisas, mas tem que entender que é literal e é fácil. É simples. Não, só que é um comando. Só que é a sua postura do eu sou poder. Eu que mando. Não é uma coisa assim que você tem que ficar de chavando demais. Você só tem que perceber. Putz, eu quero vender. Eu venho falando que eu não consigo. Eu venho acreditando no mercado. Eu venho acreditando na boca dos meus amigos. Então, você tem um conteúdo que te impressiona do lado de fora. E você está fazendo leis confirmativas. Você está indo na onda dos outros. Né? Você está indo na onda dos outros. Tem aquela pessoa que vende, que faz, ela não sabe às vezes o que ela está fazendo. Eu estou contando para você o que ela está fazendo. O que ela está fazendo é, eu tenho. E esse eu tenho está vindo para fora. Ela não sabe. Muitas coisas da vida dela ela não tem, ela não sabe o que ela faz, ela faz igual todo mundo. Mas tem certas áreas da vida da pessoa que vai, dá certo. Dá certo, eu tenho muita sorte, ela nem sabe o que ela está fazendo. Então estou te entregando aqui, você está ligado, é autoconfirmativo. O que pode atrapalhar são as suas sombras. O que faz com que você desista e não sustente esse trabalho é não olhar para essas sombras com sinceridade e com simplicidade. Não é nada muito longe, é só você olhar para o que você aprendeu na sua vida e as pessoas que estavam em volta de você. Né? Gente assistindo da pena, toda hora falando de medo, sequestro, roubo, assalto, golpe, qual que é o novo golpe, né? Tem desgraçado que fica mandando para você, desgraçado que fica mandando para você, qual que é o novo golpe na praça, fique atento, quer dizer, ameaça, medo. O ser humano não é confiável, cuidado, você é o quê? Ser humano. Você quer dinheiro, você quer oportunidade, você quer prosperidade. Você acha que isso vai vir da onde? Da mão de outro ser humano. Vai vir da mão de outro ser humano. Então, o ser humano é uma praga, prefiro os animais. Você quer prosperidade, não quer? Como é que faz? Você está fazendo um nó na sua vida. Entendeu? E você está mexendo com uma força da natureza, está ligada com a força da natureza. O seu eu superior, a sua energia, está toda ligada, tudo ao mesmo tempo, 24 horas por dia. Você tem que parar de sair dessa boca maldita, boca do mal de todo mundo, bocagem, boca do capeta, e ficar na sua. E compreender que isso é uma miragem, uma ilusão coletiva. Que você está entrando no bonde do Tigrão de alegre e pagando pato. Né? E achando que não estou fazendo nada, eu só estou falando, como se falasse e não fosse nada. Não, falou, ligou. Impressionou, ficou. Abraçou, trouxe. Lembrou de volta. Que eu brinco, né? Que eu não me preocupo com a doença não se preocupa comigo. Tipo, a gente está de mal. Então, quando você fica de bem com aquilo que você quer, legal. Agora, quando você fica de bem com problema, com porcaria, com coisa ruim, quem se ferra é você. Porque a sua energia está em rede. A sua energia está em rede. Você já é médium e está em rede com uma péssima qualidade de energia. Né? Olha, não fale para o outro o que não quer que aconteça a você. Então, mas aí vem os políticos,
né? É péssimo exemplo, tá? As coisas não funcionam assim, entendeu? Não tem essa, entendeu? Tipo, é muito pessoal. Infelizmente é muito pessoal, né? É que assim, tem político que uma hora a coisa casa cai, né? Não queria falar disso, mas eu tenho que falar porque é contraditório, entendeu, gente? Não tem aqui se faz, aqui se paga. Esse bando de ditados, isso daí é bobagem. Porque tem gente que faz um monte de coisa e não acontece nada. E eu não estou falando que isso é bom, né? Estou só falando que isso é uma coisa, são valores pessoais, são as crenças pessoais. Se a pessoa não acredita em nada, não vai dar em nada. Mas é difícil a pessoa não acreditar em nada, né? É muito difícil ela não acreditar em nada, né? Quando você chega num estágio como esse, de falar de expansão de consciência, tudo mais, você não está mais preocupado com isso. Você sabe que tem uma ética cósmica, tudo mais. Então o outro não é assunto seu, né? Você não vai atropelar ninguém, nem fazer nada que seja contra a ética cósmica, porque você não precisa. Você é gerador da realidade, junto com, né? Todos os fenômenos que você acha muito impossíveis, não são. Estão na base da sua consciência, podem caminhar para o seu conhecimento, para a sua vivência. Então, né? Isso é muito relativo. Não fale para o outro que não quer que aconteça a você. Não sei. Não acho que não, né? Não é o que a prática mostra. Tem muita gente que fala um monte de besteira, não acontece nada, e esse mundo é muito contraditório porque os valores da pessoa são únicos, né? Às vezes uma pessoa teve uma criação e as crenças dela não produzem nenhum resultado contra isso daí, porque ela falou, né? O problema é que quando você fala, se liga. O problema é que quando você dá atenção para uma coisa, a coisa dá atenção de volta, né? O mundo que você quer é o mundo que você olha. Aquilo que você liga, se liga em você. Qual o mundo que você vai se ligar, né? Criticar é criticar o todo, falar do outro é falar do todo, o todo está errado, a vida está errada. Olha, gente, pega todos os seus preconceitos, fia numa sacola e joga na fogueira. Porque é o todo que fez tudo, o todo faz tudo, inclusive o assassino, né? Tudo. O assassino, o ladrão, né? Tudo aquilo que você gosta e não gosta é o todo. Então quando você amplia a consciência, você larga isso tudo, você larga. Você fala, deixa o mundo aí, o mundo tem as leis, deixa que o mundo se cuida. Deixa que a vida cuida. Deixa que a consciência cuida. Você não é responsável, nem é super-herói. Você está voltando para casa, desenvolvendo suas qualidades, seus dons, percebendo que você adoeceu, porque não acreditou num monte de doido, e adoeceu, ficou mal, não se deu apoio, envelheceu, embagulhou. Por quê? Porque se tratou mal, porque não entendeu como é que funciona o poder que está na sua mão hoje, né? Então, tem um trabalhinho para você fazer aí, de se abraçar, de se amar, né? De se colocar em primeiro lugar e sentir as energias de volta para o corpo, de mudar o seu ser na prática, de perceber que não é o mestre ascenso, o mestre incenso, nem o ET, nem porra nenhuma. É você que faz as coisas. É você que bota no seu campo de realidade, ou tira do seu campo de realidade, as coisas que você vive. Tira a força do que não quer e bota a força no que quer. Com responsabilidade, com poder e com mudança de postura. Olhando para aquilo que você não queria viver e falar, olha, eu vivi essas porcarias porque eu fui cercado de gente doida, de gente cheia, medrosa, né, cagona, o tempo inteiro prestando atenção no mal, ameaça, doença, loucura, né? E aí isso ficou dentro. Aí é a hora de você pegar, tirar, né, a poeira debaixo do tapete e falar, ó, vai embora, não tem nada a ver, não sou nada disso, né? Certo? 1 minuto, se alguém quiser falar alguma coisa, mandar alguma pergunta, pode mandar. Tá na hora de eu falar o meu motezinho, isso aqui é um curso, essa live vai ser publicada de novo para você estudar, para você fazer pergunta, faça perguntas aqui, que às vezes a gente joga vídeo aqui respondendo pergunta, ou faz algum programa, alguma coisa inspirada na sua pergunta, né? Participe, sabe, experimenta, deixa seu testemunho,
É importante você falar, olha Marco, começou esse trabalho, eu achava que não era nada, mas eu resolvi tentar. E eu comecei a tentar, comecei a fazer, começou a acontecer coisa, Marco. Conta. Sabe por quê? Primeiro, você divide e é uma maneira de você reafirmar aquilo que você viveu, que você vive. Essa é a primeira coisa. A segunda coisa, o que a gente ensina aqui é muito surreal. É muito surreal. Ah, Marco, como assim? Vai nas 3 aulas. Eu sou novo aqui, não sei do que você está falando. Vai nas 3 aulas, ó. Nikola Tesla estava certo, mas Kalunga é o professor. São 3 aulas que estão aqui no perfil com uma capinha diferente. Tem aula 1, 2 e 3. Não são muito longas. Depois tem a live do Espírito Zé. Aí tem as outras lives, tem o Kalunga e tal. Você vai perceber que o que a gente ensina aqui não é igual a nada que você já ouviu aí fora de verdade, né? Então, ao você compartilhar, ao você contar, ao você dizer a sua experiência, você vai dar a oportunidade de outras pessoas verem. Não é o Marco falando, é o Marco, só o Marco é especial. Não, você é especial. Você hoje pode mudar a sua vida. Hoje você pode entender que você é tudo, menos aquilo que você aprendeu que você era. Que você é um fenômeno inexplicável da natureza que te ensinaram a ser tonto. Como eu, me ensinaram, também não sabia, né? Olha aí, ó. A Lisboa está falando, ó, comecei a fazer, sou um ser de luz, começou uma energia pesada no ambiente de trabalho. Comecei a fazer, sou um ser de luz. Começou uma energia pesada no ambiente de trabalho. Saiu fora essa energia, ou Lisboa, ou continuou? Né? Pode acontecer também de você fazer essas coisas e de repente, ó, é seu eu superior falando, queima, sai, arruma outro lugar. Né? Você tem que saber manejar, perceber e, né? Às vezes você está num lugar que você não combina, você não gosta, ou está lá por necessidade, normal. Aí você tem que criar uma transição, criar um jeito de sair dali, vai ir para outro lugar, né? Aí, ó, legal, hein? Inês, eu peço que vocês que já começaram a fazer e passaram por experiências, por favor, deixa o testemunho em algum vídeo, deixa algum comentário, é importante para as pessoas entenderem, porque aí não é mais o Marco, é você, é a sua experiência pessoal. Isso é muito importante, isso para mim e para vocês vale ouro, entendeu? Ela está falando aqui, ó, eu saí de uma vizinhança barulhenta e depois do conhecimento, tudo mudou. Hoje é paz, é incrível. Você entendeu? Você começa a mexer em você, você mexe no ambiente, você mexe no trabalho, nas coisas, mexe em tudo. É você o causador. A gente está devolvendo para vocês esse poder na mão. Né? E a gente está criando aqui o nosso clube, o nosso cantinho, né, gente? Isso é importante, né? Porque o Marco falar, de repente vira uma fantasia na cabeça de algumas pessoas, falar, nossa, ele é especial. Não, todo mundo é especial. Todo mundo é médium, sensível, todo mundo é força, energia, é luz, é o todo. Né? Só precisa de manejo, precisa de inteligência, manejo. Né? Então tá, gente, isso aqui é um curso, tá bom? Já passou do meu horário, daqui a pouco eu vou ter que desligar aqui, porque senão eu não vou conseguir publicar a live de novo. Isso aqui é um curso contínuo, tá bom? Quem quiser pode frequentar. Amanhã, a partir de amanhã eu vou colocar já os exercícios novos. A cada 15 dias a gente troca. Semana que vem, domingo, tem outra live com alguém da equipe espiritual, tá bom?